Assim como tudo na Idade Média, até mesmo o trabalho de produção filosófica gira em torno da fé e de princípios cristãos. Assim sendo, a teologia, que tem por objetivo a questão superior, ou seja, o estudo e conhecimento acerca das coisas divinas, que no fim das contas dão sentido a tudo mais que existe, é considerada a rainha de todas as ciências, a ciência por excelência. A filosofia, nesse caso, é tratada como serva da teologia, pois ela atua num campo de ação muito menos nobre que o da teologia, mas através de seus métodos apurados, desenvolvidos principalmente pelos gregos da antiguidade, faz os cristãos medievais se darem conta de que a razão, em harmonia com a fé, poderia ser muito útil a fim de compreender a revelação de Deus. Para além disso, os intelectuais do medievo querem se apoiar na filosofia com o intuito de demonstrar que os dogmas, antes de se apoiarem em pura superstição, na verdade estão de acordo com a razão, e que dessa forma nenhuma objeção pode rebatê-los. Com isso, eles atendem a um pedido expresso do apóstolo Pedro, que na sua primeira carta nos instrui a estarmos sempre preparados a dar a razão da nossa esperança a qualquer um que nos pedir. Nós já vimos nos vídeos anteriores como a Igreja Católica assumiu o papel de educar os povos europeus após a queda do Império Romano do Ocidente, buscando elevar o nível cultural de alguns povos que até pouco tempo eram na prática incivilizados. A Igreja Católica então cria escolas em mosteiros e em catedrais por toda a parte. Essas escolas, com o passar do tempo, pelo próprio processo de interação entre alunos e mestres, se tornam grandes centros de erudição, e uma efervescência intelectual toma conta da Europa a partir do século XI. Daí surge nas escolas da Europa um movimento de pensadores que querem, através da filosofia, estudar racionalmente os problemas do mundo e, através da teologia, reunir num corpo de doutrina, ou melhor dizendo, numa suma, as verdades reveladas, buscando fazer a síntese perfeita entre fé e razão. Esse é o período que nós conhecemos como a escolástica. A relação entre fé e razão é o problema decisivo que dá início à escolástica. Ao mesmo tempo que havia uma tendência muito forte a não se aventurar no campo obscuro que parecia separar a fé da razão, havia também muito fervor intelectual que estimulava profundamente a criação de uma metodologia escolástica que resolvesse esse problema intrigante. Hoje essa questão já nos parece superada, assim como um astrônomo e um físico agem por métodos distintos para concluir que a Terra é redonda, fé e razão agem por caminhos também diferentes para alcançar uma mesma verdade, e por esse motivo elas devem caminhar juntas. Mas num tempo onde o progresso do conhecimento ainda estava sendo construído, essa era uma questão que intrigava muitas mentes piedosas, inclusive a dos próprios teólogos escolásticos. No século XI, um santo da igreja chamado Pedro Damião afirmava categoricamente que a filosofia tem pouca, ou na verdade quase nenhuma importância para a fé cristã, pois, de acordo com ele, Deus não tem necessidade de retórica para atrair as almas para si. Não foram filósofos os que ele enviou para evangelizar os homens. E nós podemos dizer que essa era basicamente uma tendência de seu tempo. E esse movimento escolástico, que preza tanto pela razão para compreender pontos fundamentais da fé, era encarado com alguma resistência pelo clero católico, pois esse campo ainda tão pouco desbravado ainda era bastante enraizado na especulação. E não eram poucos os ditos filósofos que enveredavam por caminhos não tão ortodoxos assim, na tentativa de propor uma investigação racional dos dogmas de fé. Então é desse drama medieval que surge o homem que é considerado o pai da escolástica, Santo Anselmo da Cantuária, que deu à luz a especulação ortodoxa. É dele o célebre argumento a priori sobre a existência de Deus, conhecido como argumento ontológico de Santo Anselmo. Eu não vou me deter aqui em explicar o argumento de Santo Anselmo, até porque esse não é o propósito do vídeo, mas de acordo com Santo Anselmo, a própria concepção que nós temos de um ser de máxima grandeza, que nós chamamos de Deus, implica que ele existe na realidade. Santo Tomás de Aquino depois demonstraria a insuficiência do argumento de Santo Anselmo, concluindo que Deus não é evidente para os homens. Ao contrário de Santo Anselmo, Santo Tomás prefere partir da realidade sensível para provar Deus, através dos efeitos que ele deixa no mundo. Então, como a mente humana, na visão de Santo Tomás de Aquino, é limitada demais para atingir Deus na sua essência, a única solução viável nesse caso é fazer justamente o caminho inverso, partir dos efeitos para se alcançar a causa.
Bom, e como Santo Anselmo pode ser o pai da escolástica se ele nem sequer formulou um argumento válido? Na verdade, a obra de Santo Anselmo não se resume somente ao seu argumento ontológico. Ele tratou de diversos outros assuntos que fizeram dele um verdadeiro exemplo a ser seguido. Mas, indo mais além, o seu grande mérito mesmo foi o de abrir caminho para a pesquisa filosófica e de conceber uma união saudável entre fé e razão. Santo Anselmo era um homem do século XI, então o rigor filosófico nos estudos teológicos, na verdade, ainda estava começando. E daí sua importância. Ele abriu o caminho para o que ainda estava por vir. Agora, partindo para o século XII, a tônica que move o debate que iria moldar o futuro da escolástica pode ser resumido à disputa que opôs dois pensadores da mais elevada estatura, mas que seguiam tendências opostas: Pedro Abelardo e São Bernardo de Claraval. Pedro Abelardo desenvolveu um método filosófico bastante aguçado, mas acabou caindo no erro de superestimar demais o papel da razão em detrimento dos dogmas e da fé. Dessa forma, ele enveredou por um caminho não tão ortodoxo, ainda que fosse um homem de fé. Ele insistia na tese de que só se pode crer naquilo que se compreende, ignorando que existem verdades de fé que não podem ser compreendidos totalmente pelo intelecto, sendo que a própria essência de Deus não pode ser apreendida pela razão humana. O erro de Abelardo, que não vamos esquecer, era um grande expoente do seu tempo, foi a falta de equilíbrio. E eu não estou falando de equilíbrio emocional. Ele não foi capaz de encontrar o equilíbrio entre se favorecer do uso da razão e ao mesmo tempo respeitar fielmente os dogmas e se submeter à graça. O homem que discerniu isso perfeitamente ainda ia demorar um século para surgir na história e se chama Santo Tomás de Aquino. Assim sendo, Abelardo no fim das contas foi esmagado num debate por um homem chamado Bernardo de Claraval, que pregava acima de tudo a prevalência da teologia sobre a filosofia, a fé sobre a razão. Que me importa a filosofia, dizia São Bernardo. Os meus mestres são os apóstolos. Eles não me ensinaram a ler Platão nem Aristóteles, mas me ensinaram a viver. Mas espera lá, onde está a nobreza em um homem que à primeira vista parece desprezar a filosofia e toda a iluminação que ela proporciona? São Bernardo vinha de uma escola mais voltada ao misticismo, e ainda que isso possa parecer um desprezo da razão e das ciências, na verdade ele preparou a era de ouro da escolástica que viria a ser o século XIII. Mas como assim? Se São Bernardo não tivesse feito esse contrapeso em relação à filosofia de Pedro Abelardo já naquela época, muito provavelmente a escolástica teria descambado em pouco tempo num mero racionalismo cristão. São Bernardo entendia a importância da razão, mas também identificou o risco de se elevar tão rapidamente à importância da filosofia, quase que lhe dando um status superior ao da teologia, como fez Abelardo. E como homem de ação que era, São Bernardo providencialmente freou um pouco esse processo de supervalorização da filosofia. A princípio, isso pode até soar como um retrocesso, mas na realidade preparou o auge de toda a história do pensamento cristão, que seria o século XIII, o século de ouro da escolástica. Mas não tão rápido. Para abordar o século XIII de maneira mais aprofundada, eu acho que é melhor fazer um vídeo à parte, pois tem muitos aspectos importantes que a gente precisa contextualizar antes, como por exemplo a invasão aristotélica, a importância de Santo Alberto Magno e como isso culminou no ápice de toda a escolástica e na verdade no ápice de toda a história do pensamento cristão, que é a obra de Santo Tomás de Aquino. Ele é o auge da filosofia cristã, que foi construída ao longo de 12 séculos, e após isso, absolutamente ninguém foi capaz de sequer igualar a sabedoria do Doutor Angélico. Mas por esse vídeo é isso. Se inscreve aí no canal para não perder a continuação desse vídeo assim que ele sair. E se você também puder me dar essa força, vire membro do canal. Essa é uma maneira muito mais direta e efetiva para você que quer ajudar o canal. Então se você gosta do conteúdo produzido por aqui, faça sua contribuição, pois você pode ter certeza que isso é o que ainda mantém esse canal de pé, mesmo que não seja de maneira tão ativa quanto eu gostaria. Mas no mais é isso, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.